Em Êxodo, capítulo 7, versículo 8, eu já vou começar no nosso tema de hoje, que são os milagres à luz da Bíblia. Falou o Senhor a Moisés e Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagre que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então eu já vou abrir, no caso, o nosso tema de hoje com essa passagem de Êxodo. E aqui fala sobre o Egito, que o povo estava preso no Egito. Então, se você for comparar entre você está hoje preso no Egito deste mundo, no mundo do pecado, no mundo da desobediência e da distância de Deus, é a mesma coisa que estava aquele povo preso ali no Egito, que o Egito simboliza o mundo na Bíblia. Então, se você for prestar atenção aqui, o povo estava aprisionado, mas Deus faz com que levante um ungido, levante um escolhido para operar milagre. E a primeira parte que Deus faz com que chegue até a Faraó e os olhos de Faraó visse que Deus operava foi através dos milagres. Então foi uma das ordenanças que Deus fez naquela passagem ali, mandando Arão e Moisés a Faraó. Só uma pausa aqui, interrompendo seu linha de raciocínio, mas já levando os demais à discussão. Esse texto nos dá margem para uma percepção ali. Você vê que Deus usava Arão e Moisés para fazer milagre benéfico, mas ao mesmo tempo os magos faziam milagres maléficos. E é importante se pensar isso. Nem todo milagre ele procede de Deus. Ele pode ter até, no caso, permissão de Deus. Mas vamos supor, alguém de uma força maligna pode produzir um milagre físico. E é justamente isso que a gente tem que entender. Nem que esse poder é igual a Deus, porque o poder de Deus é um poder inigualável. Deus não tem, na verdade, páreo para ele. Deus não tem adversário. Mas o que a gente pode evidenciar nesse texto e em outros textos, que nem todo milagre é produzido pela uma ação de Deus. E a maioria das vezes o milagre, se você prestar atenção, em toda a Bíblia sempre fala sobre milagre, que traz restauração, transformação do ser humano em sua alma. E se você prestar atenção, sempre o milagre que é vindo de Deus, ele não vem acrescentar dores e nem vem acrescentar prisão na vida de ninguém. Porque tem muitos por aí fazendo o famoso milagre, o encantamento, né? Mas deixando as pessoas presas àquilo ali para não sair daquilo mais. Mas o Deus, ele não faz isso. Ele não veio para prender ninguém. Ele veio para fazer milagre em sua vida, para que você seja uma pessoa livre em Cristo Jesus. E você vê uma coisa, Jesus o que é que fez? Jesus, quando percebeu que a multidão estava em busca do pão e do peixe, dos milagres, ele não evidenciou milagre. O milagre, na verdade, é um dos sinais da caminhada dele, do povo dele na terra, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Agora, o que a gente percebe é uns dando ênfase a milagre, querendo fazer do milagre o show, o circo, o teatro, e outros, na verdade, é outra ponto, não acredito mais em milagre. Enfim, eu vou aqui só perceber com vocês uma verdade. Primeiramente, Deus é o Criador. Ele, além de ser Criador, ele é provedor. Tem uma teoria teológica que fala que Deus criou a terra, o universo, tudo, porém ele não administra mais, ele deixou por conta própria. Ou seja, Deus, além de ser criador, ele é o provedor. Ele, de fato, ele provém. E quando lhe falta a provisão, vem um milagre, que é a intervenção dentro da naturalidade das próprias, como é que diz? Algo extraordinário frente do natural, né?
Aí assim, o que é que eu queria caminhar com vocês? Justamente pensar aí com Marlene, com a irmã, como é que diz? Gorete, e depois complementar com Alexandre, essa percepção, Deus como provedor, ele não havendo a provisão, ele entra com o milagre, com a intervenção, ou seja, o milagre é algo sobrenatural, que envolve o corpo, a alma e o espírito. E o maior de todos os milagres que a gente tem que evidenciar é o milagre do novo nascimento, é aquele milagre que ele disse em João 3, naquele diálogo famoso com Nicodemos, né? O milagre do novo nascimento. Eu queria que Marlene evidenciasse para o ouvinte que está em busca do milagre, está do outro lado, está em busca de uma cura, e eu creio que Deus pode curar essa pessoa, irmã Gorete. Eu não descrevo, Alexandre, agora aqui eu quero dizer a essa pessoa que está precisando urgentemente do milagre, procure saber se sua alma já foi liberta, já foi curada, já houve o milagre da alma, porque vindo o milagre da alma, né, os demais virão naturalmente. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria que vocês complementassem essa percepção aí, dizendo que há milagre à luz da Escritura, mas o milagre de fato é o milagre da salvação eterna. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, né? Você que está aí nos ouvindo. E de fato, esse é um assunto bem interessante, porque realmente as pessoas, todos nós precisamos, né, de um milagre. Todos nós buscamos o milagre porque cremos que Deus é o Deus do impossível, é o Deus do milagre. E realmente nos dias de hoje o que a gente mais vê é realmente isso. As pessoas buscam o milagre, a cura que estão precisando no momento para o corpo, né? De algo que está fora do seu alcance, seja uma enfermidade, seja problemas financeiros, emocionais. E muitas vezes isso fica mais evidente na vida do ser humano e vai esquecendo da sua vida espiritual, né? Vai esquecendo que tem uma alma que precisa ser tratada, que precisa ser curada. E a gente vê muito nos milagres de Jesus que quando Jesus curava, ele falava o que no final, né? Sempre no final do seu milagre ele dizia: a tua fé te salvou, né? Ele não dizia: a tua fé te curou, estás curado, vai. Não, ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Então é isso que importa mais na vida cristã, na vida do ser humano, é saber que temos uma alma e essa alma tem que estar curada, tem que estar, né, certa da salvação, porque um dia a vida aqui vai findar, vai acabar, e aí a nossa alma, né? A gente buscou sempre a cura do corpo, sempre estar bem nessa terra, sempre o bem aqui, e quando morrer, e quando partir dessa vida. Hoje se fala chamado do evangelho do bem-estar, né? Ou seja, o bem-estar, é muito bom o cara ter o bem-estar físico, emocional, sim, mas muito mais espiritual. A gente não está dizendo que Deus não traz bem-estar físico, mas que o evidencial, o evidente é o espiritual, e esse espiritual tem que ser pregado acima do físico, do carnal. Porque é isso que Deus diz ali, quando a gente busca primeiro ele sabe que a gente precisa das demais coisas, e ele faz, porque ele é o provedor, como o pastor já disse aqui, né? Ele é quem faz todas as coisas. Amém. Irmã Gorete vai aqui no expor também sua Evangelho de João, falando percepção. em milagre, nós vemos aqui que Nicodemos, né? Nicodemos, ele era um homem rico. Mas ele, assim como você e eu, nós temos uma alma, e essa alma necessita de um milagre, o maior milagre da salvação, não é verdade? Então Nicodemos, ele foi atrás desse milagre, né, da transformação. Ele foi procurar Jesus e ele queria verdadeiramente o milagre na vida dele, porque a religião não dava, não satisfazia Nicodemos. Então ele foi conversar com Jesus e ali Jesus explicou para ele o que era que precisava na vida de Nicodemos. Jesus disse: Nicodemos, você precisa de um milagre, você precisa de uma mudança de vida, você precisa cuidar da sua alma. E naquele dia, naquele encontro com Jesus, mudou a vida de Nicodemos. Então eu aconselho a você também procurar, não é verdade, irmãos? Procurar Jesus, procurar a cura, o milagre para a sua alma. Que nesta manhã o Senhor fale ao seu coração verdadeiramente
que você busque, procure assim também como esse homem aqui, em Atos dos Apóstolos, ele também vendo aquele acontecimento naquele cárcere, onde aqueles homens estavam presos, que eu acredito que tudo aconteceu porque verdadeiramente Jesus queria fazer um milagre ali naquele lugar, mostrar o seu poder e mostrar aquele homem, o carcereiro, né, que ele verdadeiramente ele queria, ele tinha, né? Jesus tinha um plano na vida daquele homem e que Jesus queria transformar e queria dar este milagre. Quando ele perguntou, ele vendo todos aqueles acontecimentos, eu não sei o que é que você tem visto na sua vida, mas aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando o homem viu todos aqueles acontecimentos, aqueles homens de Deus presos ali, e quando aconteceu aquele milagre, ele disse: o que é que eu faço para salvar a minha alma? Ou para ter a vida eterna? E ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Isso é milagre. Amém. Eu queria abrir também outra rodada aqui da temática, no texto de Romanos capítulo 4, verso 17. Esperante o qual creu em Deus, que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu contra a esperança. E aí eu queria que Alexandre, à luz desse texto, nós percebêssemos aqui, olha, o que é o milagre, né? É um milagre onde ele diz, olha, ele chama à existência aquilo que não existe. Qualquer pessoa que vai fazer qualquer objeto, seja um artesão, seja um pintor, ele precisa de alguma coisa. Vai fazer um bolo, ele precisa dos ingredientes. Aí eu lhe pergunto, quando Deus trouxe à existência o universo infinito, onde é que ele foi buscar tanta massa? Onde é que ele foi buscar tanta força para o sol, tanta luz para a estrela? Só existe uma explicação: do nada. Ele trouxe à existência aquilo que não existe. E aí o texto complementa dizendo assim, olha, Abraão creu contra a esperança. Isso que é fantástico. E aí alguém está do outro lado dizendo: pastor, eu já não tenho mais esperança, o meu milagre já não existe, não consegue existir porque não tem mais esperança. Semelhante a aquelas irmãs Marta e Maria, já cheira mal, já não tem solução, né? Já está podre, já está em decomposição. E aí onde o Senhor entra na impossibilidade. E eu quero encorajar você a dizer uma coisa: mesmo que tudo se diga perdido, mesmo que tudo se diga já dado o aval da ciência, o aval jurídico, o casamento está ruído, mas o milagre pode existir em toda e qualquer situação. Basta Deus querer. Queria que você trouxesse sua contribuição à luz desse texto, da impossibilidade, né, de crer contra a esperança e ao mesmo tempo entender que Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Nessa mesma linha aí, se você for prestar atenção, é a mesma coisa de você procurar uma porta onde não existe e uma fonte onde não tem. É você esperar por alguém e esse alguém não ter aquilo porque não é capacidade daquela pessoa lhe socorrer. Então, o milagre, e nessa linha de pensamento, e no texto que está falando aí, é no impossível. Tanto prova que quando Deus olhou para cada um de nós, ele viu que nenhum de nós poderíamos ser salvo por si só. Preste bem atenção que eu vou dizer hoje, nessa manhã. O pastor Zé Maria vai concordar comigo. Se Deus visse, se você ou eu fosse capaz de se salvar, ele não mandaria Jesus. Mas ele mandou Jesus. Porque você nem eu teríamos condições de se salvar. Nem qualquer um outro. E nem qualquer um outro. Só Jesus, que era o próprio filho dele. Então Jesus veio para fazer o grande milagre que foi a salvação em nossas vidas. E por mais que você procure, por mais que você cavaque em todos os lugares, você não vai encontrar uma solução para o impossível, a não ser em Cristo, a não ser em Deus. Por isso que as Escrituras sempre dizem: olhai para Jesus, olhai para Cristo, que é esse que tem nossa esperança, que é a esperança que, no caso, o texto nos fala. Amém? Irmã Marlene, eu queria também que você complementasse aí dentro da percepção aí, como a gente está vendo,
a impossibilidade, o crer contra a esperança e Deus trazer à existência aquilo que não existe. Pois é algo extraordinário, né? Porque a gente crê naquilo que a gente está vendo é fácil, mas crer naquilo que não existe, né? E Deus é poderoso porque, como o pastor disse aqui, ele fez do nada, ele fez tudo, né? Fez todas as coisas, porque ele é Deus e não existe explicação para Deus, né? Ele é Deus e ponto. Então, Abraão, ele creu contra a esperança. É justamente aquilo que o presbítero Alexandre estava falando, né? É quando a gente acha que não tem mais, que não tem condições alguma, que realmente nós não temos e não estamos vendo, mas cremos que há um Deus, né, que pode fazer. Glória a Deus. Irmã Gorete, veja aí, vamos trazer essa mensagem fortalecida à luz da Escritura, e para esse nosso irmão, para essa pessoa que está do outro lado, dizendo, o milagre eu já não consigo crer mais, porque o tempo já não me permite, já estou mais do que velho, aconteceu isso e aquilo. Não, existe milagre vai contra a própria ciência, contra qualquer coisa que de fato o homem diz, não, já acabou. Não, ele é capaz de fazer porque Deus é Deus. Voltando aqui para o assunto que o pastor José Maria falou aqui em João, no capítulo 11, onde fala do milagre da ressurreição de Lázaro, aquelas duas irmãs, elas estavam sem saber mais, assim, no linguajar bem popular, sem saber mais o que fazer. Mas quando Jesus chega, a história muda. Eu não sei aonde você tem buscado o seu milagre, mas eu quero dizer para você, através da palavra de Deus nesta manhã, que a solução para o seu milagre que você tanto precisa é você ir atrás de Jesus. Porque só Ele é capaz de fazer esse milagre. Essas duas irmãs aqui, elas estavam sem esperança, vamos dizer assim. Mas Jesus chegou naquela hora, quando o pastor falou que tem pessoas que passam por situações assim que não sabem mais o que fazer. Aqui Lázaro já tinha morrido, já tinha sido sepultado, e ali só restava ele chorar, lamentar. Eu não sei se esse é o seu problema, mas eu acredito que sim, porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Jesus chegou naquele lugar. Jesus chegou. E quando Jesus chegou, Jesus teve uma conversa com aquelas mulheres, e elas conversaram e contaram a Jesus. E Jesus foi lá onde estava Lázaro, sepultado, morto há 4 dias, e ele foi lá e fez um milagre da ressurreição, chamou Lázaro para fora e Lázaro saiu. E nesta manhã Jesus está chamando você para fora desta situação, porque Ele quer fazer um milagre na sua vida e na vida da sua família. Então, aconteceu em Betânia esse grande milagre da ressurreição. Chegou a solução para o problema daquelas mulheres. Então, que você busque em Jesus o seu milagre. Porque Aleluia. A gente vê aqui que Ele fez... via existir aquilo que não existia mais, né? É verdade. Não existia mais vida ali. Ele deixou bem claro, né? Onde coloca, não, já cheira mal, já está perdido. Eles estão, tira a pedra. E aí a gente vê aí rapidinho aí, só para a gente entrar no último bloco do encerramento, você vê que eles olha, tirar a pedra. Ou seja, tirar a pedra o homem consegue tirar, ressuscitar ninguém consegue. Ou seja, Deus não precisa de mandar ninguém tirar a pedra, mas Deus, na atuação nossa, Ele nos chama para trabalhar em parceria com Ele, não porque Ele precisa. Ou seja, tem coisa aí do milagre que você está almejando, tem uma pedra que Deus poderia fazer fluir, mas Ele tire, porque o impossível vou fazer. Ou seja, tem coisas que cabe eu fazer e tem coisas que só cabe Deus fazer. Aí faça aí uma análise, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou devendo a Deus que deveria fluir a pedra para Ele fazer o milagre de Lázaro sair da tumba, né? Da tumba fria. E aí eu queria encerrar com esse tema, rapidinho aqui, subtópico, que é em Marcos capítulo 9, onde ele diz, ele tem aquele diálogo com aquele pai, né? E eles, tu pode me ajudar, o meu filho está terrivelmente com dificuldade, e ele só, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. E aí o cara disse, eu creio.
Aí depois ele retrocede e diz: ajuda na minha incredulidade. O que eu queria pensar com vocês aqui? Nesses rápidos 5 minutos, nós entendermos o que? A verdade de quê? De que até para crer a gente precisa da ação de Deus. Eu queria que Alexandre pincelasse aí em 1 minuto, né? Cada um contribuísse essa ação da fé, do nascer da fé no coração do penitente, do miserável como eu e você, como nós, o quanto precisamos verdadeiramente da fé que brota do coração de Deus. E sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Então a fé em Cristo Jesus. Não é a fé na sua força, não é na fé que você tem fé que vai dar certo. Não, é a fé em Jesus. E interessante que a fé é um dos dons também que Deus nos dá, né? E milagre, a operação de milagres também, só para você entender. Então tudo vem de Deus. Se eu não creio em Deus, se não creio em Jesus, que Ele pode fazer por mim, então em vão é esta fé. Em vão é esse acreditar, porque quando eu tenho aquela fé que é em mim, então eu não tenho fé, eu acredito, eu tenho um pensamento positivo, mas não é isso. É fé em Jesus, é aquilo que você não pode e você tem que colocar alguém por você. Então você não tem? Pede a Jesus. Pede a Deus que Ele o dará. E outra então, questão, tudo que pedir a meu Pai, Ele o fará. E a fé, você não pode obter fé num objeto, numa pessoa. Porque a gente pode ter fé em Deus, porque a gente não vê Deus. A partir do momento que eu ponho fé nos objetos, em água benta, em pessoas, não é fé, porque fé é o fim fundamento das coisas que não se vê. E a certeza das coisas que não se espera. Que se esperam. Não é isso? Ou seja, eu queria que Marlene complementasse aqui, ou irmã Gorete, rapidinho, irmã Gorete, depois Marlene, para a gente encerrar, né? E agradecendo a Deus aí para a Valdilene, ao João, ao Alberto, ao Josailton, a Luciane e tantos outros internautas, né? Que tem aí deixado sua participação. Só tenho a agradecer a Deus por vocês. Irmã Gorete, vamos aí. A importância da fé. Complementação. Como os irmãos já falaram aqui nesta manhã. Vendo aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela um propósito, ela colocou um propósito. Se eu tão somente tocar nas vestes de Cristo, então ela usou a fé. E quando ela tocou em Jesus, o que foi que Jesus disse? Vai, a tua fé te salvou. Então foi a fé. Então nesta manhã usa a sua fé. Amém, irmã. Irmã Marlene, para a gente encerrar aí Eu fico lembrando daquela passagem que depois da ressurreição de Jesus, quando ele aparece aos discípulos, que Tomé duvidou, né? E Jesus disse: por que tu me vê creres, né? Aí ele diz, né, que bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? E a fé é justamente isso, é crer no Deus do impossível, no Deus do milagre, no Deus que não estamos vendo, mas sabemos e temos a certeza, a convicção de que Ele está conosco. Amém. Deus abençoe cada